Preconceitos, falsos conceitos que a sociedade ensina são a doença e lixo que esta vida contamina. No mundo nem tudo segue o rumo ideal. Associação Cabra Cega mas a diferença é apresenta. normal. Preconceitos, falsos conceitos que a sociedade ensina são a doença e lixo que esta vida contamina. No mundo nem tudo segue o rumo reflexão ideal. sobre a Muita gente deficiência diferente, visual. mas a diferença é normal. E eu, aquele pequeno rapaz, Lourinhã, continuava a 30 de crescer. outubro de Então devia ser 2018. preciso ir para a escola aprender. E foi então que Sessão tudo de para ele abertura. ficou mais complicado. Encontrou um sistema que parecia Plino, não estar vereadora da preparado. Câmara A vida era um Municipal de comboio Torres e ele tinha Vedras. que seguir a viagem. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu começo por cumprimentar o meu colega e a minha colega, vereadores, e dizer que para nós é um gosto estarmos na Lourinhã. Como o vereador José Tomé já referiu, temos um amplo e longo percurso de parceria em diversas áreas, também com o Sobral de Montegraço, e por isso não somos estranhos uns para os outros, pelo contrário, temos uma grande familiaridade. Gostaria de dizer que para nós é de facto muito importante enfocarmos em conjunto e darmos corpo em conjunto à Semana da Visão, que começou por ser desenvolvida em Torres Vedras e que agora se alarga a outros territórios. Isso para nós significa que de facto o trabalho que estamos a desenvolver faz sentido, e faz sentido para um número cada vez maior de pessoas. Eu gostaria apenas de dar nota de que, de facto, nós em 2013 criámos o Gabinete de Apoio à Deficiência Visual. E a criação deste gabinete resultou de contactos que desenvolvemos com pessoas cegas, que nos foram relatando as dificuldades que sentiam no seu dia-a-dia, e também com a circunstância do professor Fernando Martins, que na altura estava a desenvolver um trabalho académico incidente nesta área, e como conclusão desse trabalho académico referiu a necessidade de nós criarmos um serviço de proximidade em Torres Vedras que permitisse realizar o atendimento, o acompanhamento integrado das pessoas cegas ou com baixa visão, e um conjunto de atividades que visavam precisamente capacitar todos estes cidadãos e cidadãs no sentido de promover a sua autonomia, a sua autoestima e também, naturalmente, não só a sua qualidade de vida, mas também a qualidade de vida das suas famílias. Porque é muito importante não esquecermos as famílias e desenvolvermos também atividades que permitam às mesmas melhor lidar com todos estes desafios e contribuir para uma inclusão plena de quem é portador deste tipo de particularidades. Este processo foi, por isso, um processo que foi sendo construído em conjunto. Nós não tínhamos uma fórmula que tínhamos aplicado. Não havia, a partir de um desenho de como é que este gabinete deveria funcionar, quais eram as suas atribuições, que tipo de atividades deveriam ser desenvolvidas. Foi construído em conjunto, com o contributo de todos, fossem decisores políticos, fossem técnicos, fossem as pessoas que experimentam no seu dia-a-dia este tipo de dificuldades, fossem alguns familiares, e por isso nós fomos construindo este projeto. E eu julgo que este processo é muito interessante, porque mostra de facto a importância também de os municípios estarem próximos das pessoas, e de facto essa proximidade faz a diferença. Obviamente que se nós estivéssemos apenas a olhar a critérios populacionais, nós nunca tínhamos avançado para este projeto, porque ele começou com um núcleo muito pequeno de pessoas. E dir-se-á, então mas vocês vão começar um projeto e criar um espaço dedicado ao mesmo apenas com 8, 10 pessoas. Isso não faz sentido, isso é uma insignificância estatística. Mas nós, logo em 2013, acreditámos que, independentemente do número de pessoas, esta de facto é uma causa que deve mobilizar toda a sociedade. E estávamos cientes de que, primeiro, esse seria apenas um núcleo inicial, que haveriam muitas outras pessoas que estavam possivelmente até numa situação de isolamento e que poderiam vir a beneficiar deste serviço. E por outro lado, nós acreditamos que também o nosso papel é um papel de educação para os valores e para a cidadania. E efetivamente uma comunidade
que cria um serviço desta natureza, está a mostrar a todos e a todas que, independentemente do número, aquilo que são as dificuldades experimentadas por alguns de nós que fazem parte desta comunidade merecem ser atendidas. E estamos cientes de que o facto de existir este serviço, o facto de se desenvolverem atividades nas escolas, como é o caso das conversas, revelando a deficiência e eficiência, nós brincamos com essa palavra, ajuda a que, de facto, as novas gerações sejam mais sensíveis e sejam mais comprometidas com a necessidade de nós criarmos, de facto, uma sociedade que seja para todos e todas. O vereador Tomé referiu, e muito bem, que muitas vezes é o desconhecimento e a ignorância e o facto de termos incorporados em nós modelos normativos que nos faz negligenciar ou não ver, porque aqui é mesmo uma situação de não ver determinado tipo de obstáculos, de dificuldades que criamos sem ter essa consciência a determinadas pessoas e muito em particularmente a todos vós. Se efetivamente estes princípios e valores e esta consciência e sensibilização não for feita a quem projeta o espaço público, obviamente que na projeção do espaço público não vão ser tidas em conta determinado tipo de necessidades que causam problemas à vida de uma pessoa que é cega. E é, de facto, quando se experimenta uma dificuldade, quando se quer entrar num sítio e não se pode, quando por inépcia, por alguma razão e por ignorância se criam um determinado tipo de barreiras e obstáculos no espaço público que fazem com que as pessoas tenham acidentes, é nesse momento em que a pessoa se sente, julgo eu, diferente. Porque, de facto, uma sociedade que consegue criar condições para que todos consigam fazer o mesmo é uma sociedade onde, em tese, não existe a deficiência. A deficiência só é experimentada, julgo eu, e isto é uma leitura pessoal, quando há este confronto, quando eu quero aceder a um edifício e estou de cadeira de rodas e tenho que me levar ao colo, ou tenho que levar a minha cadeira de rodas, porque eu não tenho forma de aceder a esse edifício. Quando eu quero ir a um café e não posso entrar nesse café. É nessa altura que as pessoas sentem, não, eu tenho algo diferente dos outros. E, portanto, nós temos que combater todas essas situações que, como digo, advêm essencialmente da ignorância. E elas combatem-se com aumentar a consciência, aumentar a sensibilização. Claro que depois existem outro tipo de desafios que são mais difíceis, porque são mais complexos de ultrapassar e que têm que ver com o direito ao emprego, o direito a uma série de dimensões onde ainda estamos longe de chegar aos resultados desejados. Eu julgo que, de facto, se têm dado passos muito importantes, também por força de as pessoas, as cegas e com baixa visão, se mobilizarem de uma forma construtiva. Exemplo disso foi, em Torres Vedras, o facto de, no âmbito do orçamento participativo, ter sido feita uma proposta, no sentido de fazer uma intervenção a nível de todas as passadeiras e os passeios, e essa proposta ter sido aprovada. E neste momento nós temos uma mudança a nível do espaço público na cidade. Se não tivesse havido esse lobby, se não tivesse havido essa mobilização, possivelmente não se teria concretizado essa ação. Portanto, eu julgo que de facto têm sido levados a cabo passos muito importantes. Agora, a verdade é que há ainda muito para fazer. Há muito para fazer. Sobretudo em áreas como a questão do emprego, que é ainda muito difícil. É ainda muito difícil, como sabemos, a inclusão de pessoas cegas no mercado de trabalho. Aí eu julgo que as entidades públicas também devem dar um exemplo. Devem procurar mostrar que, efetivamente, as pessoas são capazes de fazer o mesmo que as outras e muitas vezes até melhor, se lhes derem os meios e os recursos necessários para o efeito. Porque, obviamente, que quando nós falamos em igualdade, temos que falar em equidade. Eu tenho que prover os meios necessários e meios tecnológicos, o que possa se figurar importante para que as pessoas tenham um desempenho semelhante a qualquer uma das outras. E esse é, de facto, um grande desafio que ainda persiste, como ainda persistem muitos outros. Nós não temos a capacidade de mudar tudo de uma só vez. Agora, quando existe, de facto, compromisso
quando há um compromisso político, quando há um compromisso por parte dos cidadãos, é mais fácil, ao longo do tempo, irmos introduzindo essas mudanças. E é, acima de tudo, mais fácil porque começa a existir uma maior consciencialização. Esta Semana da Visão, o que pretende é precisamente criar essa consciência em todos e todas e fazer com que estes assuntos não sejam assuntos considerados apenas questões das pessoas que experimentam este tipo de problemas, porque são matérias que dizem respeito a todos, a toda a sociedade. E a sociedade tem que se mobilizar no sentido de os resolver. E por isso, eu julgo que o caminho tem sido trilhado, tem sido um caminho de êxito, sendo que, como em qualquer coisa na vida, existe sempre avanços e recuos. E nós temos que estar preparados para isso, mas julgo que é, de facto, motivo de grande felicidade nós, inclusivamente, termos ligados ao gabinete não só pessoas de Torres Vedras, mas da Lourinhã, do Sobral de Montagraço, de Mafra, do Bom Barral, que enriquecem e muito o trabalho que é desenvolvido. E a mensagem que eu gostaria de deixar é que esse trabalho será tanto ou mais consequente quanto vocês se envolverem, porque vocês, na verdade, é que são o motor de todos estes processos. E é a vossa força e é a vossa vontade que também são inspiradoras e que são um exemplo de vida para todos nós. Eu há pouco estava a ter uma lição aqui por parte do professor Tomé, porque o professor Tomé, como esteve no ensino especial, tem um grande conhecimento sobre estas questões relacionadas com a deficiência visual. E portanto, estava a aprender uma série de questões e, de facto, a concluir que nós todos devíamos ter formação para saber lidar adequadamente com a diversidade de pessoas que existem na nossa sociedade. E às vezes não sabemos lidar. Não sabemos lidar e eu própria faço alguma penitência relativamente a isso. Como não estamos muito habilitados a lidar com a diferença, às vezes ficamos um pouco baralhados e constrangidos e então criamos situações embaraçosas. Tudo isso poderia ser ultrapassado se desde cedo as crianças tivessem formação para lidar, de facto, com todo o tipo de pessoas. Mas esse trabalho de sensibilização tem que ser feito por nós com a vossa ajuda e com o vosso empenho. E por isso é isso que eu peço, é que continuem, de facto, a colaborar, a alertar-nos. Entendam também que não conseguimos resolver muitas vezes tudo no imediato. Estes são processos de mudança que implicam às vezes algum tempo, mas mantenhamos esta união entre nós e certamente que vamos alcançar resultados mais positivos e vamos tornar as nossas comunidades mais humanas, mais inclusivas e, de facto, mais preparadas para construir um futuro onde todos sintam que tenham um lugar. Porque eu julgo que o que é mais triste numa sociedade é quando existem pessoas que sentem que não têm um lugar nessa sociedade, que estão numa situação de exclusão. E nós não podemos permitir que isso aconteça e por isso contamos com todos vós. E muito obrigada, uma vez mais, pela vossa presença e pela vossa participação. Quem sabe ter uma formação, estudar, fazer um curso, encontrar Associação estabilidade Cabra de emprego, Cega, seguir o seu Madalena percurso. Teixeira e Vivia no Pedro meio de uma Nogueira. sociedade hipócrita e fútil, que num dia tinha pena dele, Gravação. no outro dia via como inútil. Sala polivalente Preferia da viver cada dia à Biblioteca espera do Municipal da seguinte, Lourinhã, teria a no oportunidade âmbito de da trabalhar, sexta gostava semana de da ser visão e feliz. 5º aniversário do Gabinete de Apoio à Deficiência Visual de Torres Vedras. Vivia num corral, Banda aproveitava sonora. e agarrava oportunidades com dentes e Álbum. unhas. A Decidiu idade não se dos deixar vencer porquês. por uma Faixa sociedade de 4. unhas, bater a portas Ostigma. sempre fechadas, suportar gente rude. Tantas vezes se deu que aquele jovem quase mudou de atitude. Parou por um momento, refletiu, pensou positivo, enfrentou como podia aquele mundo competitivo.